E aí, pessoal, tudo bem? Muitas pessoas acham que trabalham com problemas complexos ou caóticos, e quando na verdade elas trabalham com problemas simples e complicados. A gente fala, minha agenda é caótica, meu dia é caótico, mais como uma linguagem do que tecnicamente isso sendo verdadeiro, né? A teoria da complexidade, a própria teoria do caos, mostram que a maior parte das pessoas trabalham com problemas simples e problemas complicados, né? E tudo bem, existem muitos problemas para serem resolvidos, e o mais interessante é que a administração, ou seja, os programas de gestão convencional, eles foram feitos para resolver esses tipos de problemas. Quando a gente endereça os problemas complexos, os problemas caóticos, a gente tem um desafio muito maior, porque os frames, né, aquelas metodologias, aquelas receitas, né, que a gente tem em gestão de negócios, eles não funcionam. E mesmo frames mais modernos, que parecem fazer com que a gente se sinta até mais atualizado, como trabalhar com metodologias ágeis, trabalhar com design thinking, com Canvas, pode parecer que a gente está usando metodologias mais novas, né? Nem são tão novas assim, mas pelo menos que chegam ao dia a dia de forma mais ampla, mais recentemente, e que por isso nos dá um ferramental muito mais sofisticado, né? Enquanto são ótimas ferramentas, são sensacionais, mas elas, de novo, elas vão te levar para a solução de problemas simples e complicados. Quando a gente tem problemas complexos e problemas caóticos, o mais comum é que a gente tenha que criar as nossas próprias metodologias. É que a gente tenha que ser criativos o suficiente e ter as competências de design para conseguir criar frames de inovação próprios, caminhos muito próprios. Isso acontece porque quando a gente pensa em problemas simples e problemas complicados, normalmente a gente tem problemas conhecidos, variáveis conhecidas, e o que a gente faz é pegar algum tipo de proposta de solução, algum tipo de metodologia ou frames, como eu estou chamando, para solucionar esses problemas. Quando a gente vai para problemas complexos e problemas caóticos, normalmente o que a gente precisa é ser capaz de endereçar soluções sem ter todas as variáveis na mão. Ser de fato ter um controle do que vai acontecer, por que lado vai acontecer. E isso está acontecendo muito no nosso dia a dia. É claro que agora a gente vive uma situação excepcional em que aflora a questão da complexidade e a questão do caos, mas mesmo antes do momento em que a gente vive, esses eram temas muito importantes. Um negócio sendo desrompido por uma startup, ou eventualmente o seu negócio tendo novos concorrentes, né, vindos de lugares onde você nunca viu, e todo esse mapeamento, até de BI, até de inteligência de mercado, está sendo superado por coisas que não são possíveis de ver, né? Então, no fundo, como conseguir trabalhar na complexidade e no caos? Você deve estar se perguntando, tá bom, mas como é que eu sei se uma coisa é complexa ou caótica? Tem um exemplo que eu gosto muito, porque ele é muito didático, para tentar separar um pouco tudo isso. Vamos dar um exemplo de um carro. A chave do carro, né, ou seja, compreender a chave do carro é um problema simples. Você pode pegar o automóvel mais sofisticado, com a chave mais sofisticada, ele ainda é um problema simples. Você consegue desmontar e montar, e, enfim, as funcionalidades estão simplesmente ligadas a alguns fatores de eletrônica ou coisa do tipo. Você pode demorar até mais tempo, mas é possível identificar como funciona uma chave de um carro. Se a gente fosse entender a mecânica do carro, isso é um problema complicado. É um problema conhecido, com variáveis conhecidas, e se fosse possível olhar o manual inteirinho de um carro, eu tenho certeza que você entenderia o carro, se fosse possível entender o motor ou ao pisar num pedal o que acontece. Claro que algumas pessoas vão ter muito mais facilidades ao lidar com isso, por terem feito engenharia, por terem mais facilidades ou por gostarem mais do tema. Mas se você dedicar um tempo, você certamente vai entender como funciona um carro. Quando a gente pega um trânsito de São Paulo, de uma grande cidade, a gente começa a entrar num tipo de complexidade. Mesmo que você faça todo o caminho, o caminho que você faça o mesmo caminho todos os dias, esse caminho ele é cheio de variáveis, né? Você tem um pedestre, um ciclista, um patinete, um carro saindo, entrando da garagem, algum tipo de buraco novo na pista. Você começa a colocar elementos que não são controlados ou não são sincronizáveis, né, para que você tenha o entendimento.
e grandes cidades apresentam, portanto, trânsitos complexos. Agora, se você fosse numa cidade, por exemplo, uma grande cidade na Nigéria, onde assaltos, roubos, estupros e mortes acontecessem todos os dias no trânsito, onde uma pequena batida que numa cidade brasileira poderia gerar 1 hora de trânsito a mais, num cenário extremo, lá são geradas 8 horas, 10 horas a mais de trânsito, de fato você começa a caminhar para a complexidade. Ou seja, são variáveis muito difíceis de serem controladas, identificadas, mapeadas, e de fato a criatividade, a competência do design, elas seriam competências onde de fato deveriam ser usadas para endereçar esses problemas. Falando em endereçar problemas, é muito mais provável que nós não vamos solucionar os problemas caóticos, nós vamos aprender a lidar com eles. Normalmente a gente fala em dançar com o problema ou se movimentar com ele, onde é possível você de fato aprender como ele se movimentar de uma forma que você tenha algum tipo de controle, mas talvez nunca resolvendo um problema caótico. Nesse contexto, nós da Sampo nos juntamos com a Chaos Pilot, disparado a escola de negócios mais inovadora do mundo, para criar um programa que a gente chamou de Riding Through Chaos, ou como a gente chamou livremente em português, pilotando no caos. O caos traz diversas oportunidades de liderar, oportunidades de inovar, oportunidades de desenvolver competências novas. Esse é um programa na nossa linha dos High Impact Programs, ou programas de alto impacto, em que o que a gente busca é oferecer para executivos sêniores, oferecer para executivos que tenham a possibilidade de alguma forma, desenhar soluções completamente novas para os desafios que a gente enfrenta. Eu tenho falado em outras conversas, nós realmente da Sampo acreditamos que nós estamos passando por uma mudança profunda. O professor George Forbes, psicanalista, médico psiquiatra, na minha opinião, um dos maiores pensadores do Brasil, diz que nós estamos passando pela maior mudança da história da humanidade dos últimos 2.800 anos. A ideia de conseguir endereçar complexidade e caos usando novas competências certamente vai ser algo que vai agregar muito valor. Bom, convido vocês a conhecer um pouco dessa teoria, um pouco do programa, mas de qualquer forma te ajudar a abrir um pouco a cabeça para você entender o que vem pela frente. Valeu!